Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, estamos na sexta-feira da Páscoa, e o Evangelho que nós temos para o dia de hoje é tirado de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ter ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso querido Raul Seixas, que morreu em 1989, dizia: as pessoas não morrem, só acordam do sonho da vida. As pessoas não morrem, só acordam do sonho da vida. Nosso querido Raulzito falava na sua sabedoria e na sua loucura. O discurso de Jesus que nós temos hoje é a insistência de um processo necessário que a gente precisa compreender. Jesus fala para um grupo de gente que está entristecida, que está confusa, atrapalhada, como nós muitas vezes estamos entristecidos, confusos e atrapalhados, ainda mais no tempo de crise que nós vivemos, que temos uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de instituição, uma insegurança jurídica, e é nesse mundo de incertezas que a gente reza e pede a Deus que nos dê um pouco de segurança através da oração, para que a gente tenha paciência e ao mesmo tempo reconhecer que nem sempre a gente sabe o que a gente está falando e nem sempre a gente sabe o que nós estamos pedindo. Em alguns momentos a gente pede certas coisas que é bom Deus não atender, é bom Deus não nos escutar, porque às vezes a gente não pensa a longo prazo, a gente só pensa no momento presente. E no discurso de Jesus no dia de hoje, ele começa reconhecendo uma coisa: tem ainda muita coisa a dizer, mas vocês ainda não são capazes de entender. Reconhecendo que os ouvintes de Jesus, eles não podem tudo. E essa sabedoria de que a gente não entende tudo, essa sabedoria de que nós temos a nossa fragilidade, a nossa limitação, que nós temos a nossa incapacidade de fazer certas coisas, é que vai nos mostrando caminhos que nos levam até Deus. É bonito Jesus saber que os seus ouvintes, seus discípulos, não conseguem entender tudo, mas que Jesus vai dizer. E quem nos ajudará a entender é o Espírito que virá, é o defensor, é o Espírito da verdade. Então, Jesus vai se ausentar, mas Jesus vai deixar para nós o Espírito Santo. Esse Espírito que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nós. E que, porque está habitando em nós, que está dentro de nós, ele nos permite falar em Jesus Cristo. E nos permite também usar o nome de Jesus para poder pedir coisas a Deus. Que nos dá a autoridade da gente usar a identidade de Jesus para pedir coisas a Deus. Não para o nosso benefício egoísta, mas para que a vida seja preenchida. Para que a vida seja inundada desse sentimento de amor, de esperança, para que a gente se livre do pecado de não acreditar em Deus, para que a gente se livre um pouco do julgamento, que nós não sejamos condenados, mas saber que Deus condena e elimina e desautoriza tudo aquilo que é movido pela injustiça, pela maldade, pela violência, mas que nós sejamos aprovados e abençoados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, para que a gente possa viver o mandamento de Jesus, que é o amor. O mandamento de Jesus, que é fazer o bem ao próximo. O mandamento de Jesus, que é preservar a vida.
Por isso, nesse pequeno trecho, Jesus insiste muito, fala assim, olha, eu estou deixando o meu testamento, meu mandamento, eu vou me ausentar, mas esse Espírito da verdade virá até vocês, viu? E ele vai conduzir vocês à verdade. E o que é essa verdade? Essa verdade de que a vida, ela acaba com a morte. De que Jesus Cristo na cruz, ele matou a morte. Que o ressuscitado matou a morte. Viu? Essa verdade, que a vida é um dom de Deus e eu preciso preservar e cuidar bem dela. E por isso, Jesus tem essa consciência. Eu não posso falar tudo agora, mas calma, há um processo. E é esse processo que a gente tem que buscar. Esse processo de que virá um Espírito e esse Espírito irá nos orientar, irá nos ajudar, nos abençoar, nos proteger, nos esclarecer. E que Ele vai nos ensinar muitas coisas. Porque Ele vai falar não de si, Ele vai falar de mim. E aí que esse Espírito de Deus a gente pode considerar como sendo a tomada de consciência daquilo que Jesus diz e ensina e viveu. É tomar consciência, despertar, para a gente perceber e fazer a experiência de conviver em Jesus e descobrir aquilo que Ele fez. É quase igual ao processo dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estão cegos e surdos na caminhada. Escutam Jesus, estão angustiados, entristecidos, mas não reconhecem Jesus. Eles só reconhecem Jesus na partilha do pão. Eles só reconhecem Jesus no momento eucarístico. Ali eles acordam, despertam, abrem os olhos. E talvez o Espírito Santo é esse momento em que o Espírito dentro de mim me tira da ignorância, me tira da alienação, me tira da vida pequena, me tira da vida sem sentido e me faz tomar consciência de que no mundo em que eu vivo, eu preciso fazer alguma coisa. E por isso esse Espírito, ele vem até mim e nos ensina, vai nos ensinando até coisas do futuro. Coisas do futuro no sentido, vamos trabalhar para que essa paróquia cresça. Vamos trabalhar para que a igreja dê mais testemunho. Vamos trabalhar para que o Evangelho de Jesus seja alívio e ajude as pessoas a sair do estado de cegueira, de alienação, de pequenez. Vamos trabalhar para servir a Deus e ao próximo. Vamos trabalhar para que não haja maldade dentro de nós. Isso não quer dizer que não teremos problemas, teremos, dificuldades teremos, tristeza teremos. Mas a vida não se resume a isso, não pode ser resumida a isso. E por isso, com essa presença do Espírito que diz tudo o que Jesus ensina, nos tira do medo, nos tira da cegueira, da confusão, da tristeza e faz com que a gente possa glorificar a Deus. E esse Espírito que vem até nós faz com que a gente perceba e se torne também herdeiros de Deus. Tudo que o Pai tem é meu. E o Espírito nos passa, isso quer dizer, nós nos tornamos indiretamente donos daquilo que pertence a Deus. E o que pertence a Deus a vida, não as coisas só. Então, quer dizer, Jesus tem tudo aquilo que é de Deus. E tudo aquilo que é de Deus, que está em Jesus, ele passa para nós. Isso nós estamos falando na esfera da vida, na esfera do amor, na esfera da compreensão de uma vida, que cada momento que eu faço alguma coisa, eu estou colaborando para que a vida se torne um pouco melhor, uma vida se torne um pouco mais de sentido e significância. Um tertuliano dizia: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Nessa busca nossa pela felicidade, dentro de um mundo cansado, dentro de um mundo estressante, às vezes a gente precisa se perguntar: se eu quero ser feliz por um instante, eu vou cair na vingança. Tinha um confrade meu que dizia: a vingança é um prato que se serve frio, viu? Se serve frio. Mas se eu quero ser feliz para sempre, a gente tem que perdoar. Talvez perdoar a nós mesmos, a gente não saber nem sempre como viver a própria vida. Perdoar o próximo, porque ele também não sabe muitas vezes aquilo que está fazendo. Viu? E às vezes até perdoar Deus, porque às vezes Deus não atende os meus pedidos conforme eu gostaria de ser atendido. Perdoar o mundo, porque o mundo às vezes não me trata como eu gostaria de ser tratado.
viu? E diante desse perdão, permitir que o Espírito Santo venha até mim e que esse Espírito Santo me diz e me ajude a entender o que Jesus tem para me dizer. Viu? E ao mesmo tempo ter consciência daquilo que Jesus dá para mim como herança, dá para mim como responsabilidade para que eu possa viver a minha história, o meu mundo, que eu possa viver conforme aquilo que é possível ser vivido dentro das condições que eu tenho, do tempo que eu tenho, da realidade que eu tenho, do mundo que eu tenho, mas que eu tenha sempre consciência de que eu creio num Deus, esse Deus através de Jesus vai dizendo coisas para mim que acrescenta e alivia um pouco o vazio que há de sentido da vida. Me ajude a enfrentar a história, me ajude a ter consciência de onde eu quero chegar e como eu quero me apresentar diante de Deus. E o que eu quero deixar para esse mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe a todos nós, nos ilumine, nos proteja sempre. Um abraço e até mais, se Deus quiser.